Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Em Êxodo, no capítulo 8, no verso 25, então os capítulos 3 e 4 de Êxodo, Deus fala com Moisés na sarça. No quinto, ele já vai ao Egito e começa a confrontar Faraó: deixa meu povo ir. A reação inicial dele é: esse povo deve estar muito desocupado para estar pensando em adoração, vamos encher eles de serviço. A ideia inicial é dissuadir. Moisés diz: olha, ninguém vai desistir, e se você resistir, Deus vai te ferir, praga para cima de você, né? E Faraó endurece o jogo e Moisés começa a liberar as pragas depois das primeiras. No capítulo 8, no verso 25, vem a primeira contraproposta. Faraó diz: tá bom, vocês querem adorar a Deus? Não consegui impedir vocês de adorar a Deus? Pode adorar a Deus. Mas a primeira contraproposta dele é: adora aqui mesmo no Egito. Tipo, por que é que vocês estão querendo sair? Quer cultuar a Deus? Faça aqui. Moisés olha para ele e diz: não vai rolar. Ele diz: nós vamos sair do Egito. E naquele momento ele diz: não, então ninguém vai adorar a Deus. E o Moisés diz para ele: então praga para cima do céu. E aí o processo recomeça até que venha a segunda contraproposta. Qual a segunda contraproposta? Em Êxodo capítulo 8, agora o verso 28, ele diz: tá bom, vocês podem sair do Egito, pode adorar a Deus, não precisa ser aqui, mas não vão muito longe. Moisés diz: você não determina os termos, nós vamos aonde a gente sente que tem que ir, onde Deus está nos dirigindo. Aí o faraó diz: então ninguém vai. Ele diz: então praga para cima do céu. E aí começa o processo de novo. E agora o negócio ficou mais pesado do que antes. No capítulo 10, nos versículos 8 a 10, ele diz: tá bom, quer adorar, adora. Não quer que seja no Egito nem perto, tudo bem, estou liberando vocês. Mas a pergunta dele: quem é que vai? Moisés diz: como quem é que vai? Todo mundo vai. O faraó diz: não, os homens podem ir, as mulheres e as crianças ficam. Moisés diz: não, todo mundo vai. Ele falou: então não vai rolar. E diz: então praga para cima de você. E aí o negócio continua. A quarta contraproposta, o faraó diz: tá bom, vocês querem adorar, pode adorar. Não quer que seja no Egito, nem por perto, vou liberar vocês. Os homens, mulheres e crianças vão. Mas ele diz assim: mas os rebanhos ficam. Quando ele fala isso, aí Moisés tem uma reação mais acentuada do que nas anteriores. Eu imagino se Moisés fosse um carioca da Baixada, ele ia dizer: o quê? Ele diz: vai todo mundo com todo o gado. Ele diz: como iríamos nós e não sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus? O faraó diz: então não vai ninguém. Ele diz: então praga para cima de você, até que a história termine. Eu quero que a gente olhe essas quatro contrapropostas como quatro tentativas, uma mais sutil do que a outra, de anular o nosso culto, de anular o efeito da nossa adoração, de colocá-la naquela classificação que Jesus chamou de uma adoração inútil. Porque quando princípios são quebrados e a adoração não cumpre o seu propósito, ela não vai ter efeito. Deus nunca quis um mero ritual, uma mera liturgia, a gente repetindo canções da boca para fora. Deus espera que haja um alinhamento completo, não só daquilo que a gente fala, mas de tudo aquilo que não apenas a gente sente, mas a gente determina em relação à nossa vida para com Ele. E o inimigo sabe disso e ele vai tentar sempre de alguma forma nos enredar para comprometer a adoração. Então uma das primeiras coisas que nós precisamos entender: por que é que Deus mandou o povo sair do Egito? É porque Ele queria um povo separado. Em Êxodo, no capítulo 19, nos versos 5 e 6, quando eles chegam no Sinai, Deus diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a minha voz, guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São as declarações que Pedro vai fazer depois. Deus diz: eu quero um reino de sacerdotes, uma propriedade peculiar, um povo que seja meu, totalmente meu. É por isso que você vai ver instruções como em Êxodo 34, 15 e 16, Deus dizendo: não façam aliança com os moradores da terra. Ele diz: também não aconteçam que vocês escolham para seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também seus filhos se prostituam. Deus está dizendo: vocês não vão ter conexão cultural nenhuma. Eu não quero ninguém se corrompendo, eu quero um povo completamente meu. Traduzindo, o Egito é uma figura
do mundo e do ambiente de pecado onde já estivemos escravizados. E quando Deus opera a redenção, que tem o propósito de nos levar à adoração, Ele está dizendo que você tem que sair de lá, porque a adoração não é para escravos, é para livres. E o nosso comportamento, o comportamento de quem pratica e exerce adoração, tem que condizer com isso. Em Gálatas, no capítulo 1, no verso 4, a Bíblia fala a respeito de Jesus nas seguintes palavras: o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso. Parte da obra da redenção é justamente nos arrancar com as raízes do Egito. Isso não significa um transporte geográfico, mas está falando de uma estrutura, de um sistema ao qual eu e você já estivemos acomodados. É por isso que Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Nossos valores, nossas práticas precisam mudar a partir da conversão. É lógico que Jesus deixa claro que sair do mundo não é literal, não é geográfico, como eu falei antes. Em João 17, 14 a 16, na oração sacerdotal, Jesus falando ao Pai, orando pelos discípulos, diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu e você, a partir do momento da redenção, deixamos de pertencer a esse sistema e precisamos entender que Deus está nos retirando dele. Então a adoração não é para ser praticada nesse ambiente, nessas práticas e nesse convívio. Quem está entendendo? Quando simplesmente o faraó está dizendo: adora aqui mesmo, ele está dizendo: se eu te manter no Egito com esse estilo de vida, com esse padrão e misturado, eu sei que a sua adoração não vai ter valor nenhum. Era uma tentativa deliberada de simplesmente anular aquilo. Agora, eu sei que tem gente que nunca saiu do Egito, mas tem gente que depois de sair acaba voltando para lá. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, ele diz assim: Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Ele não está falando de um cara que só desistiu do ministério. Está falando de um cara que amou aquele lugar de onde Deus o tirou de tal maneira que migrou, voltou para lá. E muitas vezes tem aquelas pessoas que nem saem, elas querem tomar uma decisão por Jesus, mas não querem viver o processo de santificação que deveria nos tirar do mundo. E tem aqueles que até saem, mas em algum momento eles acabam regressando. Essa proposta, ela é descarada. Moisés não aceitou. Mas a segunda contraproposta, ela é mais sutil. O faraó disse: tá bom, vamos rever. Não precisa ficar aqui, só não vá muito longe. Então ele está dizendo: eu até negocio só não permanência, desde que a gente não perca vínculo, desde que a gente não desligue totalmente. E aqui nós temos uma contraproposta que basicamente ainda mexe na área da consagração, mas ela é mais sutil. É quase como se ele estivesse dizendo: olha, saia do mundo, mas não totalmente. Fique por perto, mantenha contato. Não vamos romper de forma completa. Tiago, no capítulo 1, no verso 27, diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, número 1. E número 2, guardar-se incontaminado do mundo. Você pode repetir isso comigo? Diga: a religião pura e sem mácula é guardar-se incontaminado do mundo. Deus espera isso de nós, né? Ele nos arrancou de lá justamente para isso. E o relacionamento com o mundo é incompatível para aqueles que cultuam a Deus. 1 de João 2, de 15 a 17, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, tem como seus desejos, outra tradução diz suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu acho interessante, há uma frase de John Wesley que diz: a conversão tira o cristão do mundo, ou do Egito. Mas ele diz: mas a santificação tira o mundo do cristão. São dois estágios distintos. A gente tem um ditado entre os pastores que a gente diz: difícil não é tirar o camarada do Egito, é tirar o Egito de dentro dele. Então a conversão nos tira do mundo, ou do Egito. A santificação tira o mundo ou o Egito de nós.
E é quase como se dissesse, tudo bem, não consigo impedir vocês de sair e querer ir para Deus, mas vou tentar minar a continuidade do processo, porque eu consigo anular da mesma forma. Em Atos, no capítulo 7, no verso 39, Estevão, na sua pregação, fala de muitos nessa geração, ele diz, no seu coração, eles voltaram ao Egito. Fisicamente nunca voltaram para lá, mas algo aqui dentro não desligou. Ele diz, no coração voltaram. Anos atrás, eu lembro de uma conversa que eu estava tendo com um pastor amigo do Distrito Federal. Em algum momento nós caímos nessa coisa de algo que se fazia muito antigamente, cada vez menos hoje, é ter um momento no culto que você abria para testemunho. E você simplesmente passava o microfone e deixava as pessoas testemunhar. E você tinha todo tipo de surpresa, né, em momentos de improviso como esse. E ele falou de uma situação, de uma pessoa chegou, ele estava até acompanhando o processo, não era alguém completamente estranho. Falou, pastor, eu queria dar um testemunho, o senhor sabe da minha conversão. O camarada tinha sido, chamá-lo de torto era elogio, de tão esculhambada que era a vida dele. E ele tinha se convertido, e a turma assim, conhecia a história dele. E ele sobe e fala, olha, muitos de vocês sabem minha fama na cidade, conheceram minha história. Eu estava preso na bebida, nas drogas, nas orgias, né? no crime. Ele vai descrevendo, ele falou, mas olha, Deus me alcançou, me salvou. Mas à medida que ele vai falando de onde Jesus o tirou, e a ideia era exaltar a redenção, o testemunho, teve um momento que ele para e dá um suspiro e larga um, eita tempinho bom aqui. Eu falei, pastor, tu tá de brincadeira? Ele falou, pior que não. Eu falei, aí que eu olhei para a turma do som, da técnica de som, na hora, mandei cortar o som do microfone, tivemos que arrumar aquela situação. Como que alguém está testemunhando que Deus tirou de lá para cá, mas quase como quem disse, cortou o meu barato, que bom era aquilo. No seu coração, voltaram ao Egito. E eu e você precisamos entender, quando Satanás não consegue nos prender no mundo, ele tenta manter algum tipo de conexão, mesmo que você sinta que está do lado de fora. Essa é a segunda tentativa dele de anular a adoração. As duas primeiras contrapropostas são parecidas, porque elas mexem na questão da consagração, diretamente, o envolvimento com o pecado, com o mundo, mas uma é mais sutil do que a outra. A terceira, para mim, é mais sutil do que as duas primeiras. Chega um momento onde o faraó diz, tá bom, não vou negociar a permanência no mundo nem por perto. É quase como se dissesse, eu desisto de lutar pela consagração. Mas ele diz o seguinte, os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Sabe o que ele está dizendo? Eu nem me importo de brigar pela sua consagração, se eu conseguir impedir vocês de adorar a Deus em família. E aqui nós temos algo que não pode ser ignorado. Eu tenho falado, batido nessa tecla há muitos anos, a nossa vida familiar não pode ser simplesmente, né? A gente não pode fazer uma dicotomia e tentar separar isso da nossa fé. 1 Timóteo 5,8 diz, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Quando eu e você ferimos os princípios de Deus para a família, nós criamos uma desconexão com Deus no aspecto da nossa fé. Pedro diz, maridos, honrem as vossas mulheres como o vaso mais frágil. Aí ele diz assim, para que as vossas orações não sejam impedidas. Ele não está dizendo, maridão, seja esperto, trate bem sua mulher para você ter um clima melhor dentro de casa, harmonia, né? Felicidade, paz. Ele está dizendo, ei, se você desrespeitar o que Deus estabeleceu sobre família, suas orações vão ser impedidas. Você não vai ter um problema só debaixo do teto, você vai ter uma desconexão com Deus. E são inúmeros os textos que trazem advertência sobre essa questão. Ao que eu e você precisamos entender que, se por um lado o diabo não quer que nós cultuemos a Deus enquanto indivíduos, parece que ele tem o desespero da ideia de cultuarmos a Deus em família. Aí você vai entender que na Bíblia, embora a salvação seja individual, em termos de responsabilidade, o plano e o projeto de Deus é para a família. O que é que Deus prometeu a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo escreve aos Gálatas e diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão nesse dia. O que é que Deus disse para Noé? Eu quero oferecer salvação não só para você, mas para toda a sua família. O que é que Deus propôs para Ló ao tirá-lo de Sodoma? Eu quero oferecer salvação para você, mas para toda a sua casa, para toda a sua família. E quando você chega no Novo Testamento, você vai ver essa declaração, tanto sendo feita a respeito de Cornélio, como do carcereiro de Filipos.
sobre ter salvação, não só para a pessoa, mas para toda a casa. A responsabilidade de salvação individual, mas o plano de Deus é para a família. E Deus está atrás de gente que se levante como Josué para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes nós não percebemos o quanto Satanás quer nos enredar, e nós não lutamos como deveríamos por uma adoração familiar. Muitas vezes a nossa sensação é mais ou menos o seguinte: bom, a família não quer, problema deles, eu vou sozinho. A verdade é que Deus te chama enquanto indivíduo você tem a responsabilidade de corresponder com Ele, mas todos nós deveríamos carregar uma mentalidade de lutar pelos nossos familiares.